Capítulo 4. Propósito e crença. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Depois de escolher seu principal objetivo na vida e fazer planos para alcançá-lo, você estará menos propenso a desistir caso um plano traçado anteriormente fracasse. Tendo desenvolvido seu maior propósito na vida, a paixão que ele cria vai gerar mais autodisciplina, autoconfiança e entusiasmo. Quando começar a trabalhar nos seus planos, você vai ver a iniciativa pessoal começar a ajudá-lo e reconhecer que aqueles que têm um propósito, um plano e iniciativa pessoal são as verdadeiras histórias de sucesso. Propósito ajuda a desenvolver a fé, e com essa fé, confiança em si mesmo e crença, você vai ter sucesso em seu maior propósito na vida. A visão nos ajuda a ver as coisas como elas podem ser, não como são. O Velho Testamento diz: sem uma visão o povo perece. Embora seja importante estudar história, acho que a preferência de Thomas Jefferson pela visão de futuro, em vez da história passada, reflete o fato de que para onde vamos é mais importante do que de onde viemos. Visualizar é ver um resultado positivo e agir para fazer essa visão se tornar uma realidade. Desenvolva uma crença tal que, ao olhar para o espelho, você possa dizer a si mesmo: se é para ser, depende de mim. Quando acreditar em si, você vai dar os passos necessários para continuar na direção certa e persistir até alcançar seu objetivo. Em Grohish Whitpiece of Mind, Napoleão Hill disse: quando você fala em fracasso, atrai fracasso. Quando fala em sucesso, você atrai sucesso. Napoleão Hill estava dizendo ao leitor que as pessoas que fracassaram foram aquelas que continuaram vivendo com seu fracasso. Essas pessoas viviam no passado, revivendo o sofrimento do que aconteceu com elas. As que alcançaram o sucesso falavam do futuro. Sua atenção concentrada estava no futuro. Deixaram o fracasso no passado e direcionaram o esforço para o futuro. Notei em minha carreira que as pessoas bem-sucedidas tendem a falar bem de outras pessoas bem-sucedidas. Fracassados ou aqueles que estão a caminho do fracasso frequentemente falam de quem é bem-sucedido com inveja ou maldade. Quando eu trabalhava em banco, era comum um cliente me procurar depois de ter ido a outra instituição. O cliente enumerava todas as condições favoráveis propostas pela concorrência. Eu ouvia e dizia o que podia oferecer sem falar mal dos concorrentes. Em vez disso, prometia atenção personalizada e garantia que o banco era de propriedade local, com decisões tomadas localmente e financiamentos concedidos localmente. Em outras palavras, falava de maneira positiva sobre o meu empregador sem ser negativo em relação aos outros bancos. O poder de escolha é uma importante ferramenta disponível a cada um de nós. Escolher significa tomar uma decisão. Mesmo que não façamos nada, fizemos uma escolha. No fim da vida, a posição que ocupamos é resultado das escolhas que fizemos. Se fizermos basicamente escolhas melhores, podemos esperar resultados melhores. Em seus famosos livros, Como Quem Convence Enriquece, Napoleão Hill comparou nossas escolhas a receber 2 envelopes selados quando nascemos, cada um deles com as ordens que vão governar nossa vida. Um envelope conteria uma longa lista de bênçãos que o indivíduo receberia se tomasse posse da própria mente e a usasse para fazer as escolhas certas. O outro envelope conteria uma longa lista de consequências que a pessoa teria de enfrentar se não usasse seu poder de fazer as escolhas corretas. Recentemente visitei minha mãe, uma mulher de 89 anos. Depois de receber um telefonema informando que um dos meus irmãos havia ido visitá-la enquanto eu estava no Napoleão Hill World Learning Center. Quando estava na casa de minha mãe, ela quis saber minha opinião sobre ela comprar um carro novo. Eu disse que, se ela quisesse tudo bem, só que tivesse certeza do valor. Meu irmão mais novo perguntou: quanto tempo você vai dirigir? O carro que você tem provavelmente vai durar. Minha mãe respondeu: minha carteira de motorista é válida até meus 92 anos. Uma crença positiva é muito importante, não só para a duração de sua vida,
mas também para a qualidade. Cada indivíduo tem o poder de mudar sua posição na vida mudando a natureza de suas crenças. A palavra crença não deve ser confundida com a palavra desejo. As duas não têm o mesmo significado. Desejar alguma coisa não faz acontecer. Fé no objetivo é pegar um desejo, progredir para uma crença e depois transformar essa crença em realidade, com ação. Fé na capacidade de realizar um objetivo determinado é o começo de toda a realização. Se Edison tivesse só um desejo e não tivesse fé em sua crença de que a eletricidade podia ser domada e uma lâmpada podia ser criada, a lâmpada incandescente não existiria hoje. Mais de 10.000 tentativas deram a ele as informações sobre o que não funcionava. Edison finalmente descobriu o material certo que não só iluminaria uma sala ou uma cidade, mas também duraria um tempo razoável. Ele fez a descoberta porque acreditou que iria conseguir. O estado mental conhecido como fé nos abre para outras fontes de poder e informação que provavelmente não encontraríamos caso não acreditássemos no que estamos tentando fazer. Não somos propensos a procurar a ajuda dos outros se não temos fé no que estamos tentando fazer. Seja definido em tudo que faz e nunca deixe pensamentos sem conclusão em sua mente. Crie o hábito de chegar a decisões definidas sobre todos os assuntos. Todo mundo nasce com a capacidade e o potencial de saber o que quer e a aptidão para conseguir. Cada pessoa nasce com o poder de escolher exercitar a prerrogativa de exigir o que quer da vida ou não, porque algumas pessoas alcançam o sucesso e outras fracassam. Embora vivam na maior nação da Terra, muita gente encontra o sucesso com o que pode parecer uma facilidade surpreendente. Muitos dos que fracassaram começaram melhor que os que alcançaram o sucesso. O que aconteceu? É evidente que os que conquistaram o sucesso tinham um sistema de crença que lhes dizia que, se fizessem certas coisas, conseguiriam o que queriam. Os que não tiveram sucesso nunca acreditaram que teriam. Os fracassados criam desculpas como não ter conhecido as pessoas certas, falta de educação ou de sorte ou simplesmente culpam todo mundo, menos eles, pelo fracasso. Se não desenvolvemos a crença em nós mesmos, vamos passar pela vida sem chegar a realizações importantes. Crença é a força poderosa que vai lhe permitir alcançar seus objetivos. Você precisa ter crença em si mesmo se quer ter resultados positivos. Aqueles que têm fortes crenças costumam ser alvos de deboche, escárnio e até perseguição por suas crenças, ainda mais quando elas são radicais para a época. Um excelente exemplo é a descoberta das ondas do rádio por Marconi. Nascido na Itália em 1874, Guglielmo Marconi leu um artigo que sugeria a possibilidade de enviar ondas de rádio sem fios, a invenção do rádio. Em 1894, quando frequentava uma escola particular, Napoleão Hill escreveu sobre o sonho de Marconi de um sistema de domínio do éter em Ticonderoga. Um amigo de Marconi levou a uma instituição psiquiátrica por causa da crença de que seria possível enviar mensagens pelo ar. Marconi começou a estudar a comunicação sem fio e registrou uma patente em 1896. Em 1901, conseguiu transmitir sinais através do Oceano Atlântico. Marconi ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1909 por seu trabalho. O motivo para a oposição a crenças diferentes é que as pessoas normalmente acreditam apenas no que querem acreditar e rejeitam crenças que contrariem as suas. Parece que muita gente não se sente confortável com mudanças. Já foi dito que as pessoas se opõem às coisas que não entendem e às quais não dedicam tempo ou esforço para aprender. Nossas crenças sobre dinheiro e riquezas são muito importantes. No Novo Testamento da Bíblia, mais da metade das 24 parábolas são relacionadas a dinheiro. Dinheiro é muito mais citado que oração, e escreveram muito mais vezes sobre dinheiro do que sobre céu e inferno juntos. O quanto nossas crenças são importantes. Ao longo da vida, elas vão determinar se somos vencedores ou perdedores. Vão determinar se somos parte das soluções da humanidade ou de seus problemas. Também vão determinar se deixamos um legado ou se vivemos uma vida sem importância. Uma pessoa com conquistas valiosas é alguém que tem crenças capazes de criar imagens mentais daquilo que deseja para o futuro. Einstein disse que a imaginação era mais importante que o conhecimento. Com um sistema de crença,
Você pode ver imagens do que pode acontecer no futuro. Essas imagens o ajudarão a acreditar no futuro, desenvolver planos e ter a persistência para fazer esses planos se realizarem. Eventos que somos capazes de promover acontecem porque as crenças que desenvolvemos são tão fortes que conseguimos nos apegar a elas até nossos planos e ações poderem realizá-las. A menos que você tenha uma forte crença naquilo que quer se tornar e desenvolva essa crença, é altamente improvável que desenvolva os planos e implemente a ação necessários para se tornar uma pessoa bem-sucedida. Crença é uma força que o leva a agir. Pode-se dizer que a crença o motiva a fazer o que tem de ser feito para alcançar objetivos que você estabeleceu anteriormente para si. Homens sábios do passado perceberam e falaram que somos o resultado de nossos pensamentos passados. Dizem que a esmagadora maioria morre sem perceber a verdade dessa afirmação simples. Se uma pessoa não entende a importância de seu processo de pensamento, provavelmente não se beneficia do uso apropriado de sua mente. O processo do pensamento não tem limitações, exceto aquelas que colocamos nele. Você hoje está onde seus pensamentos o trouxeram. Amanhã estará onde seus pensamentos o levarem, escreveu James Allen. O budismo tem um preceito: tudo que somos é resultado do que pensamos. O simples fato é que sua mente e os pensamentos a partir dos quais você age são o que fazem de você a pessoa que é, bem-sucedida ou não. Quando eu era criança, antes da idade escolar, meu falecido pai, que era mineiro de carvão, falava para mim e meus irmãos que sobre as plantas que cresciam na área montanhosa do sudoeste da Virgínia, onde morávamos, uma das plantas era chamada de mandrágora americana. Uma vez colhida e deixada ao sol para secar, era vendida por alguns centavos o quilo. Meu pai falou sobre a raiz e mostrou a forma certa de tirá-la da terra. Eu colhi e vendi as raízes por alguns dólares. Assim, mesmo ainda criança, desenvolvi a crença de que havia um jeito de ganhar dinheiro. Foram os maiores os $3 que já vi, porque eu sabia que havia feito alguma coisa para ganhar o dinheiro. Essa cidade com todas as suas casas, palácios, motores a vapor, catedrais e enorme e incomensurável tráfego e tumulto que é senão um pensamento, senão milhões de pensamentos feitos um enorme e incomensurável espírito de um pensamento personificado em tijolo, ferro, fumaça, poeira, palácios, parlamentos, carruagens, docas e todo o resto. Nenhum tijolo foi feito sem um homem pensar em fazer aquele tijolo. O significado dessas palavras do escritor britânico Thomas Carlyle é que tudo começa na mente. Uma ideia é o começo de tudo. Cada evento, condição e coisa começa como uma ideia na cabeça de alguém. Empreendimentos grandiosos como as pirâmides foram construídos num tempo em que coisas como maquinário não estavam disponíveis como hoje. Mas os antigos tinham sua mente, no qual conceberam projetos tremendos com tanta nitidez que conseguiram superar obstáculos que a maioria consideraria insuperáveis. As pirâmides foram construídas com pedras enormes, e os trabalhadores não tinham basicamente nada além das mãos. O que os trabalhadores tinham era o poder da mente, que não tem limite, exceto aquele que o indivíduo impõe a si mesmo. Humanos têm mente criativa e são capazes de criar resultados que não existiam antes. Porém, é preciso que exista um pensamento antes de a mente poder funcionar. Lembre-se, em todos os casos, um pensamento existe antes de uma coisa. Vale a pena repetir muitas vezes que as ideias dentro da mente são limitadas apenas pelos limites impostos à mente pelo indivíduo. Nossa atitude mental determina a nossa condição e cada experiência que temos na vida. Só podemos fazer aquilo que pensamos que podemos fazer. O que fazemos, o que somos e o que temos, tudo depende do que pensamos. É fato que não podemos expressar nada que não tenhamos primeiro na mente. Se existe um segredo, é esse: todo poder, todas as riquezas e todo sucesso devem ser primeiro pensamentos construídos em nossa mente. Lembro que, quando jovem,
Várias semanas antes do Natal eu não pensava em brinquedos ou roupas que poderia ganhar de presente. Pensava em maneiras de ganhar dinheiro. Pensava em árvores de Natal e folhagens para guirlandas que poderiam ser encontradas na floresta e as levava para a beira da estrada para vender às pessoas que viajavam naquela época do ano. O pensamento de ganhar dinheiro era tão forte e eu imaginava tão nitidamente que a realização parecia garantida, como se já houvesse acontecido. William James, o famoso professor e psicólogo de Harvard, disse que a maior descoberta de sua geração foi a do poder da mente inconsciente. Acredito que essa foi não apenas a maior descoberta de sua geração, mas também a maior descoberta de todos os tempos. As pessoas perceberam que tinham em si a habilidade de controlar seu ambiente. As pessoas são assim distinguidas dos animais por não estarem à mercê da sorte ou do acaso. Com essa descoberta, as pessoas podem projetar o próprio destino. Um famoso livrinho que li há muitos anos e continuo lendo hoje com frequência, por sua poderosa mensagem, é O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de James Allen. Sonhe sonhos altos, e você há de se transformar naquilo que sonhou. Sua visão é a profecia daquilo que você um dia finalmente revelará, nos instruiu Allen. A crença é importante porque a dúvida de que possa realizar as coisas que o levariam ao sucesso fará com que você deixe de dar os passos necessários para chegar lá. Toda a literatura disponível sobre sucesso não vai produzir uma pessoa bem-sucedida se a crença não estiver presente. Como seres humanos, temos a tendência de ir para onde os pensamentos nos levam. O problema está no fato de pensamentos sobre fracasso, pobreza e coisas do tipo nos levarem a essas condições. Não tenha medo de se comprometer. Compromissos podem construir ou destruir o indivíduo. Compromissos revelam quem você está se tornando. O que queremos ser é aquilo com que nos comprometemos. Ou você se compromete ou se torna uma bola de arbusto seco, simplesmente rolando ao sabor do vento. Ter o poder de escolha significa que cada um de nós decide definir-se como vítima ou sobrevivente. Escolher ver-se como um sobrevivente confere o poder que existe dentro de sua mente para mudar as circunstâncias para o melhor. Faça uma escolha e desenvolva um hábito. E, como escolhas fazem hábitos, nossos hábitos depois nos fazem. Faça boas escolhas e pode esperar bons resultados. Faça más escolhas e pode esperar maus resultados. Como escreveu Napoleão Hill, fé é um estado mental que pode ser descrito como uma forma intensificada de autoconfiança. Fé em si mesmo é um salto gigantesco e necessário se você espera percorrer a estrada para o sucesso. Crença é um componente absolutamente necessário se a intenção é alcançar o máximo de resultados positivos. A afirmação "só vou acreditar vendo" deve ser "só vou ver acreditando". Fé é essencial para se tornar bem-sucedido. A melhor definição de fé provavelmente é aquela encontrada no Novo Testamento, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. As coisas que você deseja podem se tornar realidade quando, com sua fé, você começa a ver ou visualizar seus desejos se realizando. Fé é acreditar naquilo que ainda não se materializou. Visualização do objetivo e fé na possibilidade de realizá-lo o levarão a fazer planos e tomar as atitudes necessárias para transformar seus objetivos em realidade. A fé em si mesmo é necessária para ser uma pessoa bem-sucedida. Coisas ou planos que buscamos realizar requerem fé em que podemos fazer e faremos as coisas que desejamos. Lembre-se de que as pessoas acreditarão em você apenas tanto quanto você acreditar em si mesmo. Crença é um estado mental essencial para resultados maximizados. Você pode dizer que crença é a fé em alcançar um desfecho positivo que pode ser usado para chegar ao sucesso. Crença é fé que deve ser ativa ou aplicada aos seus planos do dia a dia. Você deve se relacionar com seu sistema de crença ou fé como uma fonte de energia. Mas, se existe um segredo, é o seguinte: a ação é um componente-chave. Ter a mente sob seu total controle vai permitir que você remova limitações que aplicou anteriormente a si mesmo ou permitiu que outros aplicassem. A crença em si mesmo é uma característica que você pode desenvolver. Não significa ter um ego que diga que você pode tudo com pouco ou nenhum esforço. A crença deve ser desenvolvida pela remoção de todos os pensamentos negativos de pobreza,
Doença e carência pela seleção de um objetivo pelo qual você tenha paixão. Ter um objetivo ou propósito definido é o começo de todo o seu sucesso futuro. Fazer planos de trabalho, alterá-los quando necessário, conseguir a cooperação de outros quando necessário e persistir sem desistir vai ajudar a criar um sistema de crença que o recompensará por toda a vida. Lembre-se de que, com desejo, planos e ajuda de outros, ação é a chave. Lembre-se da citação: a fé sem ação está morta. Você vai descobrir que seu sistema de crença é necessário para transformar desejo em realidade. Seu sistema de crença começa com a sugestão que você faz ao seu subconsciente. Uma crença é parte de você, dando a percepção de que você tem dentro de si a capacidade de realizar o que acredita que pode realizar, desde que assim deseje. Primeiro e acima de tudo, uma vez desenvolvida a fé para realizar, você vai adquirir a força necessária para implementar o objetivo que tem em mente. Vai começar a notar coisas, ideias e pessoas que podem ajudar. A crença em si mesmo vai colocá-lo em contato com oportunidades de que você não tinha consciência antes de desenvolver essa crença. Cada realização vai aumentar sua crença em si mesmo. E você realmente vai fazer parte da pequena minoria que usa a crença de modo positivo para alcançar alturas com as quais outros apenas sonham.